convido os presbíteros da igreja para tomarem assento aqui à frente e nós vamos juntos celebrar a Santa Ceia do Senhor. Nesse momento de instrução, eu vou trazer uma mensagem para a nossa meditação, que tem tudo a ver com o simbolismo, as implicações, a gravidade, a importância deste momento. Inclusive, o que eu vou falar é o desenrolar, ou as consequências do que aconteceu no Calvário. Eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, que é o texto que eu vou usar como base para a reflexão, a meditação desta noite. Mateus capítulo 6. Apenas o versículo 24, que vou ler e você vai acompanhar, assentado assim como você está. Você que cultua a Deus no mesmo espírito, aí na sua casa ou em viagem pela internet, se você tem o texto bíblico, abra, ponha os olhos e vamos ouvir o que o Senhor tem para falar conosco nesta noite. Diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Que o Senhor aplique essa palavra ao nosso coração. Para quem não estava aqui pela manhã, eu reparti com a igreja a teologia da oferta. O que é que está por trás de uma oferta? Que é um termo que nós utilizamos, que está quase que cunhado, restrito ao dinheiro que nós trazemos para o altar. Eu mostrei hoje de manhã e pedi que o presbítero Alisson fizesse aqui várias leituras, e mostrando que toda a relação de Deus com o homem, ou do homem com Deus, como foi instituído por Deus no Velho Testamento, tem a ver com oferta, tem a ver com uma entrega. E eu mostrei vários versículos que provam isso. Então Israel foi instruído a entregar, que foi um verbo bem destacado que eu martelei bastante de manhã. O povo sempre trazia, ou saía de casa e levava à tenda da congregação e depois ao templo alguma coisa para o Senhor, e ali oferecia no altar. Culto tem a ver com oferta, tem a ver com entrega, tem a ver com o adorador que vai levar alguma coisa para Deus, em reconhecimento por tudo que Ele é e tem feito. E mostrei pela manhã que é exatamente o contrário, o oposto do que tem sido proposto hoje pela teologia do culto, que é apresentada às pessoas e aos crentes. E mostrei que isso tem a ver com o que profetizou o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, advertindo Timóteo e a igreja, de que nos últimos tempos o egoísmo marcaria a relação entre os homens e essa relação também com Deus. Entre aspas, é a teologia da conquista, da busca,
do que eu posso receber, do que eu posso ter, daquilo que é para mim. Eu citei um dos cânticos tão cantados por essa geração, que fala sobre restituição. Restitui aquilo que eu perdi. Então as pessoas vão ao templo não para levar, mas para buscar. Elas vão buscar e querer e pegar e tomar alguma coisa para si. Querem bênçãos. E para finalizar essa introdução e essa ilustração, eu citei uma conversa que eu tive essa semana com uma pessoa aqui no gabinete pastoral, e a pessoa falava do escândalo, da tristeza que teve ao ver na televisão um líder desses dias dando umas ordens muito agressivas a Deus e dizendo para Deus: olha, ninguém mandou você dizer que ia dar, agora você está enrascado, agora vai ter que dar. De uma forma bem agressiva, forçando Deus a dar o que tinha prometido que ia dar. E eu lembrava para essa pessoa que o próprio Senhor Jesus, que é Deus, orando no Getsêmani, ele disse: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, porém a tua. Essa é a teologia bíblica da oração, da entrega, do culto que a Deus é prestado. De modo que nós estamos aqui porque somos lavados pelo sangue do Cordeiro e unicamente pela graça do Senhor. Porque continuamos não sendo nada. Deus é quem é tudo em nós. Isso faz toda a diferença. E nesta noite vou continuar um pouco falando sobre isso, porque tem a ver também com a Santa Ceia que vamos receber. As palavras desse texto são palavras do Senhor Jesus no famosíssimo Sermão da Montanha, Sermão do Monte. E ele fala sobre servos e senhores. E eu quero destacar, para começo de conversa, essas expressões tão marcadas aqui, tão enfáticas: os servos e os senhores. A relação que havia entre eles não era a mesma relação que há hoje entre nós, no tocante a patrão e empregado, por exemplo. Nós não sabemos o que é esse senhorio, porque a escravatura já foi abolida. A relação, de fato, era de dono e daquele que pertencia. Alguém pertencia a outro. Era como uma forma, uma espécie de objeto mesmo. Não tinha vontade alguma, direito algum, senão cumprir as ordens e a vontade e agradar aquele seu dono. E o Senhor Jesus dá algumas pistas, algumas dicas de como era essa relação. Muito comum naqueles dias. Ele disse, por exemplo, que assim como os olhos do servo estavam atentos às mãos dos seus senhores, assim também a gente deveria ficar esperto para com a vontade de Deus. Veja, os servos eram aqueles que viviam para cumprir à risca a vontade dos seus senhores, de modo que não podiam sequer relaxar. Eles tinham que ficar atentos às mãos dos seus senhores para os comandos, para que cumprissem as suas ordens. Eram, de fato, pessoas completamente devotadas, entregues, vendidas e rendidas aos seus senhores. Outra pista que Jesus nos dá sobre quem eram esses servos é quando ele dá aquela lição de humildade da qual falei faz poucos domingos. Foi um escândalo, um choque para os discípulos. Pedro revelou mais particularmente isso, quando Jesus pegou uma toalha, colocou sobre si, se ajoelhou e começou a lavar os pés dos discípulos. E era tão humilhante, tão estranho,
que Pedro tomou a voz dos demais colegas e disse claramente: olha, nunca me lavarás os pés. Isso não faz sentido, não está certo isso. Eles não estavam bem, eles não estavam confortáveis, porque aquela era uma posição e uma atitude de alguém completamente humilde, humilhado, serviçal, aos pés de outro que era o dono. Então, o que o escravo fazia? Seu senhor chegava da rua, da estrada, empoeirada, e ao entrar em casa, os seus servos pegavam logo uma toalha, uma bacia com água, e ali iam lavar os pés dos seus senhores. Uma atitude, para nós, em nossa cultura, muito humilhante, mas era a base da relação entre senhores e servos. E quero finalizar essa argumentação falando sobre a palavra do apóstolo Paulo, quando se referiu a nós como ministros da nova aliança, cooperadores com Deus e também embaixadores de Cristo. Nesse texto ele usa a palavra que nós somos ministros. E são palavras que nós não conhecemos na expressão original, no termo como conceito original. Para nós, ministro é o ministro da Fazenda, ministro da Cultura, dos Transportes, enfim, é alguém destacado na sociedade, alguém de um posto muito elevado, alguém a quem se deve todo direito, todo respeito e toda admiração. Mas o ministro, nesse contexto, a palavra que Paulo usou, não era de alguém que tinha um posto. Era aquele trabalhador que servia nos porões dos navios. Era alguém que tinha a missão de servir apenas, para que nada faltasse a quem estava nas galerias sendo transportados. De modo que era um tipo também de empregado, de escravo, de servo, que tinha uma missão muito importante e que nada podia faltar dentro daquela escala. Nós somos esses, servos de Deus. A palavra é doulos, que é o escravo. Não somos mais escravos do pecado, mas agora somos escravos de Cristo. Estamos completamente rendidos aos seus cuidados. Nós somos aqueles que servem ao Senhor, que fazem a obra dEle, que cumprem os mandamentos que Ele determinou. Estamos aqui para servir. Isso não nos torna especiais perante os demais. Nós somos especiais para Deus. Fomos chamados de príncipes com o Senhor. E estamos assentados espiritualmente ao lado dele nas regiões celestiais. Mas enquanto estivermos aqui, nós somos servos, chamados para trabalhar, para servir, com afinco e com amor. A segunda expressão que eu quero destacar aqui nesta pequena, grande porção é senhores. Os dois senhores, ou essas duas entidades, essas duas realidades. O Senhor Jesus tinha em mente algo muito claro e profético para aquele tempo e para os nossos dias. Ele conhece o coração das pessoas. Ele sabe o que é que alimenta a nossa alma. Ele sabe qual é a inclinação do nosso coração. Ele sabe para onde é que a nossa alma vai, e se encanta e se inclina, e onde nós depositamos as nossas energias. Ele sabe disso. Por isso profetizou. E veja que em um texto aparentemente isolado, porque ele destaca, dentre várias verdades, pontos específicos, ele diz que um servo não pode servir a dois senhores. E colocou no plural, mas ele destaca o Senhor da glória, o Senhor Jesus, o nosso Salvador, e colocou as riquezas como outro Deus. Então, notem que em todo o tempo nós encontramos esta realidade. E eu estava recapitulando e dando uma lida, apenas para realimentar a minha alma,
e vendo a palavra que Jesus deu a um jovem rico, que era religioso, conhecia a palavra de Deus, ou a lei de Deus, o Velho Testamento, as leis, mas o seu coração estava inclinado às riquezas. A Bíblia diz que ele amava as riquezas, tanto que ficou muito triste, decepcionado, e deixou a presença de Jesus muito entristecido, porque era amante das riquezas. E Jesus sabia disso. E Jesus disse uma palavra muito curiosa, que a gente às vezes deixa passar, ou joga para as entrelinhas. Jesus disse aos discípulos: olha, é muito difícil um rico se salvar. E eu quero pegar essa expressão rapidamente e dizer a vocês por quê. Quando o salmista e os profetas falam que se as tuas riquezas prosperam, não coloque nelas o coração, é porque o coração do homem é enganoso. E mais, as riquezas trazem uma falsa segurança para as pessoas. E só como exemplo disso, é que nós temos na história da igreja grandes, profundos e marcantes avivamentos. E todos os avivamentos históricos passaram por um quebrantamento, ou por pobreza, ou como fruto da guerra. Lugares que colocaram o homem aos pés do Senhor, humilhados, carentes e dependentes. Foi em momentos de profunda crise que Deus manifestou a sua graça e a sua glória, revelando outra riqueza que não os bens materiais. E grandes e muitos avivamentos aconteceram assim. Eu já contei aqui, e vou trazer de volta nesse contexto, o caso, por exemplo, da Coreia, que é um exemplo que pode servir como modelo para outros avivamentos. A Coreia do Sul passou por um grande e longo avivamento depois da terrível guerra contra os japoneses, depois contra uma guerra interna, civil, e acabou com aquele povo, e eles foram para o joelho. E Deus visitou com poder e graça. E esse avivamento durou mais de 20 anos. E a nação prosperou. Muitas igrejas, grandes igrejas, uma espiritualidade marcante e exemplo e modelo. Um povo que sabe e gosta de orar. Templos cheios, lotados de gente apaixonada pelo Senhor. Uma coisa linda. Mas a nação prosperou e enriqueceu. Uma renda per capita invejável para outros países. Uma coisa linda. Mas aí o povo se esqueceu de orar. E começou então a arrefecer aquela paixão e aquela sede e aquele fogo do avivamento. E um dos pastores falou para nós, lá, eu ouvi e vi, ele relatando o que já estava correndo no círculo, entre a liderança daquele povo, tentando identificar onde estava a falha deles, que aquele grande avivamento estava começando a arrefecer. Estava na cara. O povo começou a enriquecer e começou a se esquecer do Senhor. Começou a encontrar menos motivos para orar. E o pastor disse, nessas palavras que eu vou dizer para vocês. Algumas pessoas chegavam a dizer assim: para que orar? Para Deus guardar a casa, guardar os bens, se o seguro cobre tudo. Um exemplo. E assim, a armadilha do poder econômico, da conquista material, tem levado muitas pessoas para longe de Deus. E foi o que o apóstolo Paulo, gritando, chorando, falou com Timóteo, o seu discípulo. Disse: Timóteo, se a gente tiver o que comer e o que vestir, devemos estar contentes, porque muitos, correndo atrás do dinheiro, caíram numa armadilha. Eu uso outras palavras, mas caíram numa armadilha e se afastaram do Senhor. Então precisamos abrir os olhos para depender do Senhor e não das riquezas. Mamon, que é um deus pagão que gerencia filosoficamente
esse lado, esse hemisfério, senão o mundo inteiro. Tudo passa pelo dinheiro, tudo passa pela conquista, tudo passa pela busca dos bens materiais. Tem sido adorado, inclusive por muitos religiosos e muitos, entre aspas, cristãos. Então, abra os olhos, abra o coração. Deus está falando conosco. Ele quer nos encontrar apaixonados. Ele quer nos encontrar contritos, arrependidos, no altar dele, na hora que ele voltar. Deus quer e deseja que a pérola de grande valor não seja um bem material. A pérola de grande valor é o Senhor Jesus, o bem maior que alguém pode ter, a alegria maior que alguém pode conquistar. E que Deus possa tratar isso conosco. Nós que vivemos uma cultura sob a bandeira do marxismo, do consumismo, precisamos abrir os olhos, porque essa bandeira, ela cai, ela se abate sobre a nossa nação, sobre o nosso hemisfério e sobre as nações da terra. Precisamos abrir os olhos e encontrar em Deus a nossa maior riqueza, o nosso único Senhor, que deve gerenciar a nossa vida. Então, o servo é aquele que serve, é aquele que está atento às mãos do seu único Senhor, para agradar-lhe e fazer a sua vontade. E finalizo trazendo de volta a ideia que comecei de manhã. A ideia do serviço diminui a gente. Traz uma ideia de defeito, de problema, de indignidade, que não é verdadeiro. É que nós nos mundanizamos e olhamos, enxergamos como o homem natural vê. De modo que, notem, faz alguns anos, a gente estava celebrando a Santa Ceia, e eu peguei uma bandeja e saí servindo os irmãos. Coisa espontânea, tão simples e tão natural, e problema nenhum, nem poderia haver. E algumas pessoas ficaram impactadas com o fato de o celebrante, ou o pastor, ou um dos pastores, servir com as bandejas. Ou alguns atos, algumas atitudes que um pastor faz, e os próprios irmãos da igreja se escandalizam, achando que aquilo não é a atitude, ou o gesto, ou o comportamento de um pastor. Isso é para ser feito por um outro irmão, por uma outra pessoa. Quem que colocou isso na cabeça da gente? Se somos todos nivelados pela graça, e somos todos iguais aos olhos de Deus, e somos todos servos de Jesus Cristo. É a mentalidade equivocada que nós recebemos. O Senhor Jesus recebeu 2 discípulos, em determinado momento, com uma conversa podre, doente, mas não era conversa só dos 2, era dos 12, é que 2 tiveram coragem de falar, e chegaram para Jesus e disseram: mestre, quando o Senhor se assentar no trono da sua glória, eu queria pedir que eu ficasse à direita, meu irmão à esquerda. Ainda chamaram a mãe para interferir. E o Senhor Jesus disse uma coisa preciosa que precisamos entender. Jesus disse: olha, no mundo secular, entre os homens, os governantes, funciona dessa forma: aqueles que mandam, que exercem autoridade, dominam, manipulam as pessoas. São os considerados maiorais. E aí Jesus arrematou: mas entre vocês não é assim. No reino, quem quiser ser o maior, seja esse o que sirva. Porque no reino de Deus o maior
é o menor. E deu o próprio exemplo. Que Deus aplique essa palavra ao seu coração e ao meu, a fim de que sejamos, por Deus, exaltados, não pelos homens, que sejamos encontrados efetivos, fiéis, aos olhos de Deus, não dos homens apenas, porque os nossos critérios nem sempre são os critérios de Deus. Nós poderemos elencar uma série de coisas que fizemos maravilhosas, achando que são merecedoras de um galardão, e aquilo pode não significar absolutamente nada para Deus. Deus vê coisas que nós não vemos. É só lembrar da viúva pobre que colocava 2 pequenas moedas e outros colocavam grandes quantias. E Jesus deixou bem claro, olha, quem deu mais aqui foi aquela viúva. Isso aos olhos de Deus, porque Deus vê o coração. Que ao nos aproximarmos da mesa do Senhor, reflitamos nisso. Que o sangue do Cordeiro, ou o sacrifício de Jesus, nos levou para um patamar que não depende de nós. Nós fomos guindados a um lugar exaltado, mas somente pela graça, nivelados. E por baixo, porque somos servos do Senhor. Vamos orar e dar graças por este momento que vamos partilhar. Santo de Israel, nós queremos agradecer ao Senhor por este momento solene, precioso, quando nos aproximamos da mesa aqui posta e nos lembramos do sacrifício de Jesus Cristo, morrendo pelos nossos pecados. Ó Deus, nós cremos que este sacrifício nos salvou, nos perdoou e nos garante a vida eterna. Cremos que nada mais é preciso ser feito para nos levar para o céu. Já foi feito. E nós te louvamos por isso. Mas nós cremos também, ó Deus, que por causa dessa graça, nós somos devedores, como servos, comissionados para levar esse evangelho a toda criatura. Ó amado Salvador, aplica esta palavra ao nosso coração, para que, ao partilharmos dos elementos que tiramos do uso comum, o pão e o vinho, sejamos verdadeiramente alimentados espiritualmente e fortalecidos, e que neste ato estejamos, ó Deus, renovando os nossos votos com o Senhor. Perdoa os nossos pecados, a nossa indiferença, a nossa incredulidade, e o tantas vezes colocarmos o nosso coração em outros lugares que não aos pés da cruz. Que nesta noite o teu Espírito visite a tua igreja e cumpra a tua vontade, em nome de Jesus. Vamos ouvir o coral da nossa igreja.